Boa tarde, todo mundo aí que está acompanhando. Como eu estava falando no início, para quem não entrou no comecinho, esse artigo é um artigo de revisão do New England Journal, que é logicamente uma revista de super fator de impacto, né, em medicina, e eles chamam especialidades diversas para fazerem artigos de revisão sobre assuntos, né, de interesse global de vez em quando. E eu achei esse artigo muito bom porque ele começa, como é feito por uma revista que não é só de oftalmologistas, ele fala um pouco de princípios básicos, mas ele vai do simples ao complexo, ou seja, falando sobre os resultados de tratamentos e exames novos, fazendo uma sequência, um pupurri de tudo que a gente está tendo de novo em relação ao tratamento de retinopatia diabética. Então, para a gente que está para o pessoal que está começando, os residentes iniciando, como para o pessoal mais velho, os que estão começando a entenderem qual é a sequência do que a gente tem de estudos e aonde a gente chegou hoje em dia de tratamento. E para quem já tem mais experiência, de relembrar e, e passar um pouquinho, sedimentar um pouquinho as informações dos trials todos que foram feitos, entendendo o que cada um fez. É muita coisa, é muito protocolo, são esquemas diferentes, então eu achei o artigo dar uma resumida boa nisso. O artigo foi escrito, quem deve ter sido chamado para fazer o artigo de revisão, além dos outros dois autores, que é o Adam Glassman, que é do DRCR Retina Network, e a Jennifer Sun, foi o Li Jianpou, que é um dos retinólogos e é muito conhecido por uveíte também, é um dos oftalmologistas ou especialistas em retina uveíte mais conceituados do mundo, é uma grande autoridade e faz parte, é um dos chefes do DRCR Retina. Então, eles foram chamados para falar sobre o desenvolvimento da retinopatia diabética, né? A avaliação e o cuidado com os pacientes com essa doença. Ele começa falando, lógico, né, sobre a epidemiologia das doenças, né? O edema macular diabético e a retinopatia proliferativa ainda são as causas que lideram tanto a perda severa ou grave como a moderada de visão na maioria dos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos também. Tem outras causas, mas essas são principais também. O diabetes, a gente sabe, a gente vê no dia a dia, todo mundo que atende consultório vê isso. Então, é sempre um assunto de relevância. A retinopatia, isso é muito importante, né? A gente tem que sempre se preocupar, isso vai falar mais à frente, a gente sempre pensa no nível de glicose, a hemoglobina glicada dos pacientes, mas sempre tem que saber se informar sobre o tempo de duração da doença. Então, uma retinopatia muitas vezes pode começar depois de 10 a 15 anos, a partir do início do diabetes. Um paciente recém-diagnosticado diabético, desde que você tenha certeza de que ele faça um acompanhamento de rotina adequado, ele provavelmente com 1 ano, 2 anos de doença não vai ter retinopatia diabética. A gente sabe que tem pacientes que chegam nos nossos consultórios já, às vezes com o diagnóstico do ano passado, já com retinopatia, provavelmente eles já tinham e não faziam exames. Então, é difícil às vezes determinar o start, né? Quando começou o diabetes. Mas num paciente que tenha condições de fazer seus check-ups anuais, pelo menos, você consegue ter uma ideia boa do tempo de duração do diabetes dele. Então, 10, 15 anos é o tempo para começar a ter. Não quer dizer que todos vão ter, mas já começa a ter uma chance maior. Isso depende do controle glicêmico, é lógico. Todos vocês devem ter pacientes com 20, 30 anos de diabetes que não tem um microaneurisma sequer. São pacientes bem cuidados. Em 2045, a expectativa é que a gente tenha quase 700 milhões de pacientes, de pessoas com diabetes. E a prevalência vai aumentando de acordo com o país, com o desenvolvimento. E o edema macular diabético e a retinopatia diabética, eles aparecem mais ou menos em torno de 20 a 30% desses pacientes. Então, lógico que isso vai aumentando com o tempo, com mau controle. Mas é uma quantidade muito grande de pacientes que vão ser cuidados por nós. Então, nunca vai faltar gente que precise do nosso auxílio como oftalmologista, especialmente como retinólogo, para tratar o diabetes. Como fala aqui, eu já tinha antecipado, né, na patogênese da retinopatia, a duração e o nível de controle glicêmico, aí incluindo glicemia, em jejum,
hemoglobina glicada, frutosamina, nível de insulina, todos os fatores têm um efeito importante no desenvolvimento de complicações, não só retiniana, renal também, por exemplo. Esse primeiro quadro aqui é muito interessante, porque ele explica, de uma maneira bem simples, para quem não conhece e para quem está começando, como se forma a mácula normal e como se forma a retinopatia diabética, né, com edema macular diabético. Então, vocês têm a estrutura da retina, toda aqui mostrada, células de Miller, fotorreceptores, epitélio pigmentado, coroide e a circulação da retina, né, superficial. Quando você começa a ter as dilatações capilares, os microaneurismos, isso começa a aumentar a permeabilidade, extravasamento de proteínas pelos exudatos duros, o dano ao fotorreceptor pela presença e irritação do líquido que causa nessa terminação dos fotorreceptores, tanto no segmento externo deles como no próprio núcleo dos fotorreceptores, acúmulo de líquido subretiniano e principalmente intrarretiniano. Isso começa a desestruturar as células de Miller, que servem de arcabouço para a retina, e isso, na verdade, já partindo um pouquinho mais à frente, o que a gente vê hoje em dia no ACT, e que é um sinal importante, um biomarcador importante de edema macular diabético, que é a desorganização das camadas internas da retina, a gente está vendo aqui, ó, que é o DRIL, DRIL. O DRIL nada mais é que uma desorganização dessas camadas internas pela presença dos exudatos e do edema. Isso vai acabando com o que a gente chama de paralelismo das camadas, ou seja, elas são geralmente no ACT retas, né, contínuas. Quando você perde o paralelismo, ou seja, cada camada, uma está reta, outra está ondulada, pela presença de líquido e aumento de permeabilidade, essa desorganização é um fator prognóstico importante. Quanto maior a presença de DRIL, maior a chance do paciente de não ter uma melhora visual, mesmo com o tratamento do edema macular diabético. Me antecipei um pouquinho, mas só para dar um exemplo prático para esse esquema que está aqui do ACT, da histologia, perdão, que na verdade é o que o ACT faz em vivo. Em humanos, né, em nós, pacientes, os agentes anti-inflamatórios, como os corticoides, podem melhorar o edema macular e diminuir as taxas de complicação relacionadas à retinopatia diabética proliferativa. Então, a gente sabe que, além do fator vascular, que a gente vai falar bem à frente, existe um fator inflamatório. Isso difere um pouco de outras patologias. Por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade. A gente sabe hoje em dia que, pela degeneração da estrutura retiniana, principalmente da retina externa e epitélio pigmentado, você tem uma doença vascular. Ou seja, um complexo vascular, as membranas neovasculares maculares que crescem no ambiente sub-EPR e subsensorial. A retinopatia diabética, a oclusão vascular também, né? As oclusões vasculares em geral, mas a retinopatia diabética principalmente, tem um caráter inflamatório importante. E aí, mais à frente, a gente vai discutir um pouco o papel dos anti-inflamatórios. Ainda tem um papel, mesmo que não um papel principal, mas tem um papel relevante no tratamento do diabetes. O afinamento das camadas internas da retina, muitas vezes, a gente tem visto trabalhos mostrando isso, precedem a evidência clínica do diabetes relacionado às lesões vasculares. O que isso quer dizer? Tem já trabalhos mostrando, por análise de OCT, uma diminuição, um afinamento da camada de fibras nervosas e principalmente das células ganglionares em pacientes ainda sem retinopatia diabética, visível, pelo menos, né? Você olha o fundo de olho, normal, ou às vezes com uma retinopatia diabética não proliferativa leve, só com microaneurismos, e quando você faz o OCT, já existe, mesmo que pequeno, um afinamento tanto da camada de células de fibras nervosas como de células ganglionares. Isso já está se preconizando como sinal mais precoce do desenvolvimento de retinopatia diabética. Isso ainda não participa do score do DRSS, que ele vai falar mais à frente, que é o score de retinopatia diabética, que você coloca em números os pacientes em níveis de retinopatia diabética. Ainda não consta, mas nas próximas revisões do DRSS, provavelmente isso deve ser colocado como um fator de início da retinopatia. Japi, desculpa, ele precede o microaneurisma ou não? Em muitos casos precede. Sim, entendi. Porque aí que vem a discussão que eu vou falar mais abaixo. Ainda não se sabe ou se sugere que a neuropatia diabética pode ser um problema que às vezes precede a vasculopatia. A gente vê isso na prática, os pacientes às vezes com
diabetes, eles às vezes têm problemas de polineuropatia periférica, às vezes antes de ter lesão de órgão-alvo, de rim, de retina. Então, tem uma corrente que acha que a neuropatia precede a vasculopatia. E esses achados de OCT, em parte, corroboram. Ainda não tem uma padronização desses achados, mas se tem uma sugestão, e ainda não há um consenso, mas certamente nos próximos anos virá, de como classificar isso, de acordo com o estadiamento da retinopatia diabética. Mas a corrente mais atual é que a neuropatia talvez preceda a vasculopatia. Mas a neuropatia não deixa de ser uma vasculopatia, né? Porque é da vasa nervorum, né? A lesão que gera a neuropatia, né? Sim, mas às vezes você não tem a permeabilidade vascular aumentada ou deteriorada. Quando a gente fala de vasculopatia, não é só uma lesão vascular inicial. A gente está falando, por exemplo, de danos como edema macular diabético, ou aumento de permeabilidade. O aumento da permeabilidade vascular pode vir depois da neuropatia. Entendi. Você entendeu? O sentido. Então, hoje em dia, nos pacientes diabéticos que em consultório, diabético, veio para um exame de fundo de olho, que algum colega tem pedido e passa a ser seu paciente, ou então já é seu paciente e descobre o diabetes. Eu costumo fazer o ACT, faço o fundo de olho, lógico, mapeamento de retina, retinografia, quando disponível, mas quando eu fazendo o ACT, eu sempre faço de baseline, fazendo não só análise de mácula, mas fazendo análise de ganglionária e de fibras nervosas. Às vezes a gente se surpreende já vendo uma lesão inicial, ou serve de parâmetro inicial se estiver normal. Tá? Então, esse é um fator interessante de acompanhar desde o início. A hipóxia, como a gente sabe, a hipóxia é um indutor potente de VEGF, né? Da expressão do fator de crescimento endotelial vascular. E aumenta muitas concentrações do VEGF no vítreo e na retina. Ponto importante. Diabetes, oclusões vasculares, DMRI. Disparado, a doença que tem maior nível de VEGF no vítreo e na retina é a retinopatia diabética. Exatamente pelo mecanismo fisiopatológico, hipóxia. Na DMRI você não vê muita hipóxia. Você tem uma vascularização relativamente boa, a não ser na região macular. Mas você não tem hipóxia normalmente. Às vezes tem baixo fluxo, mas hipóxia, que é uma alteração vascular muito importante e característica do diabetes, como tem nas oclusões vasculares retinianas isquêmicas, o nível de VEGF sobe muito porque quem estimula a produção de VEGF é a hipóxia e não a anóxia. Então, por isso que é o fundamento do laser. Para quem não sabe, quando você queima a retina, foi isso que se preconizou quando se faz laser, cada vez que a gente fazia panfotocoagulação, quando você queima a retina e cria uma cicatriz, você destrói aquele tecido. O tecido destruído, anóxico. Não tem mais vaso, não tem mais chegada de oxigênio. Então, se não tem estímulo, porque não tem vaso, não tem estímulo ao VEGF. Agora, a hipóxia é que faz aumentar. São as zonas de isquemia, que fazem com que a chegada de oxigênio, que é baixa, estimule o VEGF a aumentar para aportar mais oxigênio naquela região isquemiada em questão. Então, o que induz VEGF é a hipóxia. Tecido morto é anóxia. Então, não aumenta VEGF, também não melhora quando faz anti-VEGF. É importante ter esse conceito. O edema macular diabético, então, doença que tem mais VEGF, intrarretiniano e intravítreo, diabetes, sempre. O edema macular diabético é a maior causa de cegueira nos pacientes com retinopatia diabética. É lógico que as cegueiras mais graves, as baixas divisões mais graves, são os descolamentos tracionais de retina, a neovascularização com sangramento, a isquemia total da retina ou quase total, baixam mais a visão, mas são menos comuns causadores de baixa divisão do que o edema macular diabético. Então, a causa mais comum de perda ou diminuição da visão em diabetes é o edema macular diabético e não a retinopatia proliferativa. Quando você tem isquemia retiniana difusa, você leva a uma disfunção ou morte das células retinianas neuronais, ou das células neurais retinianas. Então, isso leva também a uma lesão dos fotorreceptores. E isso começa a mudar a sensibilidade à luz e, logicamente, ao contraste. Quem já não pegou um paciente com retinopatia diabética, que além de enxergar mal, começa a se queixar de que a claridade tem fotofobia, que a claridade afeta muito a visão dele.
você tem uma alteração muito importante de sensibilidade ao contraste e à luz dos fotorreceptores por lesão do tecido nervoso, ou seja, lesão neuronal a nível de retina. Então, a lesão, lembrando sempre, retinopatia diabética não é uma doença só vascular, é uma doença neuronal também. Aqui ele mostra o exemplo, isso aqui vocês estão cansados de ver, mas é legal só de exemplificar. Aqui um fundo de olho, né, a infrared, mostrando aqui os exudatos duros, brancos, né, hemorragias, e o corte do OCT, mostrando um monte de pontos hiperrefletivos, que são os depósitos proteicos, né, intrarretinianos, e aqui depósitos proteicos também no meio do líquido subretiniano. Aqui tem um líquido subsensorial, acima do epitélio pigmentado subsensorial. Não tem nenhum edema intrarretiniano. Tem um líquido subsensorial, que não é uma das formas mais comuns. Tem assim, aqui um pouco, talvez, algum cisto aqui intrarretiniano, mas não é nem a localização normal. Normalmente é aqui entre a plexiforme externa, entre a plexiforme externa e a nuclear interna, tá? Então, geralmente nessa região que você forma, e aqui você não tem nem, ó, aqui um esboço de drill, como eu falei, a linha, deixa eu aumentar aqui, ó. Não sei se vai ter um desenho mais à frente, não me lembro. Mas aqui, por exemplo, você já vê que esse depósito de conteúdo proteico, você já não conseguem ver as linhas normais da retina. E aqui, muitas vezes, ó, que a retina mais interna, ela está vindo ondulada. Por exemplo, as linhas aqui da retina mais superficial, mais contínuas. E aqui as linhas, já a partir da nuclear interna, mais onduladas. Da plexiforme interna e nuclear interna. Então, essa ondulação que a gente chama de drill, desorganização das camadas internas da retina. Isso é um sinal de mau prognóstico. É um sinal de mau prognóstico também a quantidade de exudatos duros. Quanto mais placas exudativas, demonstra que é uma lesão vascular mais antiga. Aí entra o mecanismo inflamatório, que a gente vai discutir no tratamento mais à frente. Exudato duro é sinal de que a doença não é mais vascular só. Tem um caráter inflamatório importante também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ir parando, por favor, vai me mandando a pergunta aqui no Zoom, quem tiver, ou no Instagram, o Guilherme vai me passando. Quando fala em imagem, logicamente a gente teve um avanço grande, né, com mecanismo multimodal de imagem, né? Vários exames em vários níveis, em vários tipos de comprimento de onda, mostrando várias lesões diferentes, ou lesões iguais por olhares diferentes. A retinografia colorida era o clássico, né? Era o que a gente fazia, o ETDRS, por exemplo, lá atrás, na década de 80, e os estudos, né, a maioria dos estudos foram feitos levando em conta só a retinografia. A própria classificação do DRSS foi feita baseada só em retinografia, né? Tem até um algoritmo de inteligência artificial que faz isso hoje em dia, para telemedicina, etc. Então, é baseado na retinografia, que você consegue ver na retinografia colorida normal, você vê normalmente 1/3 da retina, que é basicamente o polo posterior, né? E, hoje em dia, a gente tem as fotografias de ultra wide field, né, de campo amplo, que são excelentes e dão uma ideia muito melhor. A gente faz isso no mapeamento de retina, é lógico. Quem não tem ultra wide field não precisa ficar triste. Eu não tenho. Eu faço um mapeamento de retina nos meus pacientes, mas quando eu quero documentar, eu acho que a wide field facilita muito, principalmente para angiografia. Principalmente. Uma angiografia numa tacada só, onde você pega toda a área, principalmente a isquemia periférica, porque você está vendo 80% da superfície da retina, diferente dos 33% que você vê na retinografia normal, é muito relevante quando a gente vai falar em tratamento e avaliação de retinopatia diabética. A angiografia por OCT, praticamente veio o OCT, os outros exames relacionados, autofluo, que não tem muita função da retinopatia diabética, mas a angiografia fluoresceínica, que ainda é um clássico, né? A gente ainda usa muito, porque vazamento, como vai falar mais aqui embaixo, o OCT por angiografia, né? A angiografia por OCT, na verdade, o OCTA, ele detecta o movimento das células vasculares, das células sanguíneas, né? Das células do sangue, as hemácias. Então, na verdade, quando você faz milhares de scans por segundo, numa rapidez, uma velocidade cada vez maior, entre o ponto A e o ponto B, quando você tira uma foto e vê a hemácia passando do ponto A ao ponto B numa velocidade X, você pode estimar fluxo. Quanto tempo aquela hemácia levou para ir do ponto A ao ponto B. E aquilo gera um angiograma, na verdade, que é a palavra certa,
que mostra por esquematização e renderização, que é o termo que eles usam, a imagem do vaso no CTA. Então, você ali está vendo fluxo, mas você não consegue ver vazamento. Você consegue ver uma lesão que tenha alto fluxo ou baixo fluxo. Então, uma lesão de baixo fluxo, ela pode ter um fluxo menor no CTA ou pode simplesmente não ter fluxo, ser isquêmica, entendeu? Desculpa aqui, só um segundinho. Mosquito aqui me mordendo. Bom, então a gente vê no CTA você vê o movimento da hemácia. Então isso é importante porque, perdão, isso é importante porque quando você fala em o CTA é muito bonito, vamos fazer o CTA agora e não vamos precisar mais fazer angiografia, não é a verdade ainda. Quem maneja, quem mexe com o CTA, sabe que tem dois motivos, né, importantes. O primeiro é que não é um exame fácil de ser feito. O paciente tem que ter muita fixação e as imagens muitas vezes são feitas de forma manual, não só automatizadas, porque você perde o contorno das camadas retinianas. Então, muitas vezes a imagem não fica fidedigna. Além disso, uma lesão isquêmica, você não consegue diferenciar da lesão de baixo fluxo. Então, não dá para você saber, às vezes, no CTA, se a lesão tem realmente uma isquemia, que você tem que fazer laser, por exemplo. Então, a angiografia fluorescêmica ainda é muito importante nesses casos, porque você consegue ver vazamento. Vazamento não é uma lesão que você veja no CTA. Você vê baixo fluxo ou alto fluxo. Ele ainda fala aqui de adaptive optics, que a gente não tem na nossa realidade geral. Alguns poucos centros no Brasil têm. Em Ribeirão Preto, por exemplo, o Rodrigo Jorge, que é uma referência em retinopatia diabética, tem. E você faz o estudo como se fosse uma microscopia especular da mácula, da retina ainda não em geral, porque o campo é pequeno. É o exame mais difícil de fazer, demora, o paciente tem que fazer uma fixação grande. E você consegue contar o número de células, de cones, de bastonetes. Então, isso vai ajudar no futuro a fazer um screening e um acompanhamento mais fidedigno ainda, porque você vai conseguir contar a lesão, como a gente faz na microscopia especular de córnea, né? Então, mas isso ainda não está muito na nossa realidade. Aqui no esquema que ele mostra, né? Quando você faz... Aqui é uma foto ultra wide field, tanto na retinografia quanto na angiografia. E isso aqui que ele mostra são os campos que o ETDRS preconizou. Quando ele mediu os campos do ETDRS, é que ele divide em 7 campos. São esses aqui, todos esses aqui envolvidos. Então, a classificação por diabetes era dependente das lesões por campo. Então, você vê, mesmo como se fosse o composite das imagens, nunca chegava ao tamanho todo da retina como a gente vê, podendo ver aqui áreas de isquemia periférica, lesões, por exemplo, de vazamento. Isso não se via com a retinografia e a angiografia normal. Aqui já o CTA, e aqui essa imagem B, mostrando o anface dessa região, aqui na verdade, mostrando a parte de plexo, aqui o plexo mais, na verdade, superficial, mostrando aqui os vasos da retina, e aqui você mostrando o anface, né, que o ACTA faz isso, ver a parte vascular e a caracterização da retina numa foto de frente, e não por scan, como no ACTB. Acho que alguém mandou alguma pergunta aqui, perdão, só para não pular. Alguém falou alguma coisa aqui. Ah, sim, não, estava falando outra coisa, né, para passar o ID de alguém. Tá. Ô Japi, eu não entendo direito o anface. O anface é o seguinte, é que vai ser difícil eu fazer aqui, né, explicar com a mão, mas imagina, você pegou e está aqui a foto do fundo de olho. Como a gente viu essa daqui, foto A, tá? Você tirou a foto. Uhum. Imagina que essa foto foi tirada geral. Eu estou pegando a retina toda. Agora imagina que, em vez de você passar o scan do OCT-B, que a gente vê normalmente, você passa um scan, uma linha, e aí naquela linha você vê camadas de fibras nervosas, membrana limitante interna, camada de fibras nervosas, células ganglionares, até o EPR. Não é isso que você vê no OCT-B? Isso. Então, agora imagina que, em vez de ver em corte, em scan B, você vai pegar cada camada, limitante interna, camada de fibras nervosas, células ganglionares, e vai até o EPR, e vai ver de frente, como se fosse uma retinografia. Uhum. Como se você fosse tirando as páginas da frente. Entendi. Isso é o anface.
entendeu? É você ir entrando na retina, assim como você entra no OCTB, só que de frente, e não por corte. Deu para entender, não? Entendi. É isso. O OCTA faz isso. Ele, a partir do mecanismo ANFASE, ele faz a renderização, ou seja, ele faz a avaliação de fluxo das hemácias e constrói os vasos a partir dos milhares de scans por segundo. E aí faz, por isso que ele consegue ver plexo superficial, que a gente não consegue ver na geografia fluoresceínica. Essa é uma vantagem dele. Plexo superficial, plexo profundo, córeo capilar. Basicamente, né? Dá para ver plexo intermediário, camada de fotoreceptores, tal, zona elipsoide, mas basicamente superficial, profundo e córeo capilar. Ele fala que inteligência artificial, como eu já citei, que está sendo usado para screening de pacientes com retinopatia diabética a partir de análise de retinografia. Ainda não foi feita inteligência artificial para outros, está sendo bolado. Isso aí fatalmente vai ser nosso futuro, né, para análise de imagem. Você dá os dados para um computador com várias doenças, isso já se usa em radiologia direto, né, e o computador dá o diagnóstico a partir de uma série de doenças, mas ainda não é a nossa realidade. Então vamos lá. Vamos falar agora das alterações no management, né, no controle, no manejo da retinopatia diabética. E já isso é uma coisa. Fale. Eu acho que aquele amigo do Nelson, o Rajan, que Sim. lá de Londres, quando ele veio, ele falou muito dessa inteligência artificial que eles usam lá, né? Uhum. Dados do interior lá da Inglaterra, e estavam usando isso, mandando para o centro de referência em Londres, e aí verificando para quem devia ou não continuar avaliando, né? Não, isso vai ajudar muito. Por exemplo, no sul do Brasil, Porto Alegre, se eu não me engano, já tem um centro razoável de telemedicina que faz essa análise não por inteligência artificial. Eles têm núcleos em vários lugares no interior do Rio Grande do Sul que tiram fotos, isso mandam para uma central, que aí, humanamente, né, os médicos avaliam os pacientes que têm que ser triados e serem encaminhados mais precocemente para os centros. Isso vai ser muito útil para evitar que pessoas fiquem lá nos arredores, perdendo visão e já cheguem graves. Então, se você fizer isso através de um robô que faz o diagnóstico e encaminha o paciente, vai ser ótimo, porque a gente vai perder muito menos gente com visão, perda de visão em diabetes e outras doenças que vão chegar mais cedo aos nossos consultórios e clínicas, entendeu? Então, a inteligência artificial entra muito aí, não para tratar ninguém, mas para fazer o screening mais precoce. Isso é que eu acho que é o grande fundamento. Bom, como eu estava falando, olha só a diferença. Década de 70, eu estava nascendo. Muitos de vocês ainda não estavam nascidos, mas alguns aqui já estavam nascendo. Década de 70, o tratamento para retinopatia diabética grave era fazer ablação de hipófise. Olha só. Logicamente, isso tinha uma série de efeitos colaterais, hormonais e até morte. Então, o paciente ele arriscava se ele ia ficar cego ou se ele podia morrer ou ter problemas hormonais diversos pela ablação da hipófise. Então, olha só que loucura, né? Em 40 anos, como a gente evoluiu. E hoje em dia faz uma injeção no olho que o paciente praticamente não sente nada e melhora a visão. Então, realmente a medicina brilhante, né? Evolui de uma maneira brilhante. Já na década de 70 e 80, a PAN, fotocoagulação, né, o laser retiniano, passou a ser o tratamento de escolha. E isso durou praticamente 2 décadas. Né? Só nos idos de 2000 e pouco que vieram os antiangiogênicos. Então, eu cresci fazendo retinopatia, né, para diabetes. Aprendi na faculdade, comecei a residência, o início de carreira, todo fazendo laser. Laser era o padrão. E a gente passou a ter os antiangiogênicos já no final da primeira década desse século. E agora, justamente nessa segunda década, praticamente o angiogênico substitui completamente o laser. A gente faz laser em muitas situações ainda, lógico, mas muito menos do que antes. Né? Mas você vê, a panfotocoagulação, quando foi implementada, reduziu em 90% a perda de visão por retinopatia proliferativa, comparado com uma ablação de hipófise 10 anos antes. Ou seja, foi um grande avanço. O laser foi muito importante, ainda é importante para o tratamento. Bom, isso é um histórico, tá? Isso aí é uma parte mais básica, você já conhece, mas é legal frisar sempre a evolução. Em 2010, esse grupo, que chamava-se DRCR Network, por isso que era DRCR Net, mudou o nome,
há 3 anos atrás para a DRCR Retina Network. Eles explicam por quê, mas eu esqueci até. Tem um artigo que eles explicam por que mudaram isso, não me lembro. Começaram a estudar os antiangiogênicos comparados ao tratamento padrão ouro, que era o laser. E na época compararam também, tem vários protocolos do DRCR Network, com várias letras. Muita gente tem confusão qual é cada protocolo. Protocolo I, S, T, U, X, V, protocolo T, e etc. A gente vai falar de alguns aqui, os mais importantes. Tem desde o A, viu? Desde o A. Foram o alfabeto todo e já está andando mais. Eles começaram a estudar o ranibizumab em comparação com esses tratamentos, tanto corticoide, na época triamcinolona, como o laser. E o primeiro estudo que foi feito do DRCR-NET, está mostrado aqui, a melhora de visão em pacientes com edema macular diabético era muito superior nos pacientes que usavam o antiangiogênico, no caso o ranibizumab, em comparação com o laser. E nos casos de retinopatia proliferativa, vocês veem que o controle da visão, e consequentemente depois a gente vai falar no controle da retinopatia diabética propriamente dita, foi muito melhor com os antiangiogênicos. Tem suas desvantagens, a gente vai falar mais à frente. Mas realmente o antiangiogênico, o ranibizumab que foi estudado, mas já tem estudos para aflibercept, que é hoje em dia que a gente também usa demais, tanto em casos de MRI quanto edema macular diabético e oclusão, então esses dois principalmente, foi bem superior a combinação do ranibizumab na época ao laser, que no caso até era um laser deferred, que eles chamam, que é o laser tardio, em vez de fazer o laser logo imediato após a injeção, você espera 24 semanas para poder fazer o laser, seja 6 meses, tinha uma eficácia maior no controle do diabetes, do edema macular diabético, do que fazer laser sozinho. Então aqui ele fala isso, 47% dos pacientes que faziam ranibizumab com laser tardio tinham uma melhora de 2 ou mais linhas de visão comparada a 28% dos que faziam só laser. Então o risco relativo de melhora de 1,68, ou seja, mais para 2. Ou seja, os pacientes que faziam o ranibizumab, associado ao laser, eles tinham 2 vezes mais chance de melhorar a visão do que os pacientes que faziam o laser isoladamente. É bastante, é o dobro. Tá? E a chance de piora de visão, de perda de visão, era de 3%, comparado a 13% em pacientes que faziam só laser. Então isso foi uma mudança, um game changer, né, como eles falam, uma mudança de parâmetros no tratamento do edema macular. Só diminuir aqui. Vamos lá, agora a gente vai entrar no artigo propriamente dito, nos pontos importantes. Vamos lá. Até agora tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer me parar? Se tiver, alguém vai me parando aí no Instagram ou aqui, tá? O tratamento com o anti-VEGF intravítrio foi gradualmente substituindo o laser no mundo inteiro, de forma difusa no mundo, como tratamento de escolha, o tratamento padrão ouro para o tratamento de edema macular diabético. E isso começou com o ranibizumab, lógico que se faz Avastin também, tiveram estudos, né? Porque o Avastin, como é off-label, não tem um estímulo para se fazer o estudo, o trial pivotal, né? Para aprovação de droga, mas tanto o RIDE, o RISE, foram estudos feitos para aprovação do edema macular diabético para ranibizumab, como o VIVID e o VISTA, que foram feitos na época para o aflibercept, mostraram que essas drogas são o padrão ouro hoje em dia para tratamento de edema macular diabético, e está em bula, né? Para todos os dois. Uma parte que eu já vou antecipar é que a bula consta de edema macular diabético, mas a bula nova desses remédios, a do ranibizumab com certeza já tem. Não, eu tenho minhas dúvidas, eu posso depois tirar. A bula dos dois já tem edema macular diabético, é lógico. A bula americana dos dois já tem também aprovação para tratamento de retinopatia diabética proliferativa, tá? Eu só não me lembro se a bula aqui Brasil já tem para retinopatia diabética proliferativa, tanto a aflibercept quanto o ranibizumab, mas a gente pode tirar essa dúvida depois. Em 2008, esse mesmo grupo do DRCR Retina mostrou pelo protocolo S e pelo protocolo I, que o laser era superior à injeção de triamcinolona para pacientes com edema macular diabético. Por quê?
tinha aí um viés porque os pacientes desenvolviam catarata também e aumento de pressão. Então, já lá atrás, a gente viu que o laser era um pouco superior à triamcinolona, tá? Foi usado na época. E depois se viu que, lógico, os anti-VEGFs eram mais superiores ainda. Aí a questão não é nem de ser não inferior, eles eram superiores, tá? Os implantes de dexametasona, que o estudo foi o grande, foi o MID-MEAD, que foi o estudo de aprovação do Ozurdex para tratamento de edema macular diabético. Isso foi feito contra o laser, tá? Depois a gente vai falar do protocolo U, que já foi associando Ozurdex a anti-VEGF. Então, o MID, que foi um estudo de aprovação do Ozurdex, mostrou que você também tinha uma diminuição da espessura e melhora da visão nos pacientes. Porém, o tratamento contínuo com os corticoides, ele aumenta o risco de catarata, quando o paciente não tem catarata ainda, é fásico, não operou ainda, que eu quero dizer, e pode aumentar a pressão intraocular. A gente não vê tanto na prática, mas a chance é maior fazendo corticoide do que fazendo anti-VEGF, bem maior. Então, pacientes pseudofásicos, né, já operados, sem glaucoma, com edemas maculares, que tem uma atividade inflamatória grande, ou seja, muita exudação, placa de exudação macular, eu acho que é a boa indicação de fazer o Ozurdex, seja sozinho, seja associado a um anti-VEGF. Fora isso, fásico, edema macular vascular, principalmente, sem muito exudato, edema novo, com uma liberação de VEGF grande, com edema retiniano muito importante, com pouca exudação, o corticoide é inferior em número de letras, de ganho, é inferior ao anti-VEGF. O corticoide, às vezes, até seca bem a retina, a gente vê isso na prática, mas o que ele seca de retina não é compatível com o que ele melhora de acuidade visual. Os estudos, o MID, inclusive, mostra isso. A capacidade de normalizar o ACT é maior do que a capacidade de melhorar a visão. Fala, Nelson. E um paciente que operou catarata, tem essa operação toda, ele teve ruptura capsular, um quadro de cirúrgico ruim, você tem medo de fazer o Ozurdex ou não? Boa pergunta. Se a gente for fazer o que está na bula, não deve fazer. Na bula do Ozurdex, não consta só paciente afásico e com lente de câmara anterior. Qualquer paciente com ruptura de cápsula posterior está contraindicado fazer o Ozurdex. Porém, na prática, quando a gente vê paciente que tem a lente no saco, com rupturas pequenas, que não foram complicadas com vitrectomia posteriormente, e tem edemas muito importantes do ponto de vista inflamatório, eu mesmo já fiz, algumas vezes, o Ozurdex. E uma das vezes, eu já até mostrei isso em congresso, eu tive uma migração para a câmara anterior. Então, tem que ser muito cuidadoso para fazer o Ozurdex na câmara, no segmento posterior, com algum tipo de ruptura de cápsula. Se puder evitar, é melhor. Bom, os anti-VEGF, geralmente, têm um clearance, né? Eles são eliminados do olho com um mês de injeção. O aflibercept dura um pouco mais, a gente sabe disso, né? Em torno de 8 semanas. E a duração do tratamento, o benefício da duração do tratamento varia. A gente sabe que o diabetes é uma doença crônica, né? Ou seja, é uma doença que não vai acabar amanhã. E então a gente tem uma evolução. Eu vou passar aqui só para dentro, porque está escuro, não sei se vocês vão me ver direito. Vou passar aqui para dentro. Então, a gente sabe que o diabetes é uma doença que vai durar muito tempo, então cada paciente vai evoluir de uma forma, depende da evolução do seu próprio diabetes. A gente vai ter sempre doenças que vão evoluir de forma diferente. O tratamento é um tratamento de longo prazo, e o problema é que são muitas vezes pacientes jovens, né? E que vão fazer durante muito tempo, então tem que pesar isso também. Fásico, não fásico, quanto tempo vai fazer o tratamento. Quando se fala no número de injeções, né, tem alguns trabalhos que mostram, alguns protocolos, que você vai diminuindo o número de injeções a cada ano. Então, no final de 5 anos, e a maioria dos trabalhos, tanto do RISE e do RISE, quanto do VIVID e do VISTA, que já são trabalhos que aprovaram e já tem mais de 5 anos, mostrando que cada vez mais, durante os anos, você vai diminuindo o número de injeções. Isso é o normal do paciente diabético. Não que ele controle e passe a não ser diabético, ter retinopatia diabética, mas ele vai ficando cada vez mais bem controlado. Isso em pacientes de estudo que são o mais controlado, bem controlados possíveis, né?
Então, esse approach inicial, por que eu estou falando isso tudo? Porque o approach inicial é importante. A gente não pode descuidar do início do tratamento. Isso está mostrado em todos os trials de retinopatia diabética, sejam os pivotais de aprovação, quanto os que vieram depois, tem vários, eu não vou citar aqui. O paciente tratado, bem tratado inicialmente, ou seja, desde o início ele recebendo tratamento intensivo, é aquele paciente que vai evoluir melhor no final. Ou seja, depois de 5 anos, daqui a pouco a gente vai ver 10 anos, ele vai ter menos injeções no controle melhor do diabetes. Então, sejam mais vigorosos no início, porque isso vai ter um resultado final. Então, tentar fazer um PRN já desde o início não é bom. Esse paciente vai ter dificuldade de recuperação visual mais à frente. Um paciente bem tratado do início, fazendo loading dose e sendo seguido de uma forma mais veemente, isso vai ter repercussão boa na visão dele. Isso tem que ser explicado para ele desde o início. Esse approach parece, pelos trabalhos, diminui o burden, ou seja o prejuízo do paciente durante o tratamento. Foi o que eu acabei de falar. Lá no final, ele vai ter um benefício desse tratamento vigoroso inicial, tá? Quando a gente vai falar, ele fala isso no artigo, né? Todas as drogas são aprovadas. O Avastin não é aprovado em bula, mas ele é aprovado pelo FDA para uso, tanto para degeneração macular quanto diabetes e outras doenças. Então, quando fala de preço, é lógico, isso aqui todo mundo já sabe, né? O aflibercept é um pouco mais caro do que o ranibizumab nos Estados Unidos. Aqui os preços são mais ou menos similares, né, no nosso mercado, mas é absurda a diferença para o bevacizumab, por isso que nos Estados Unidos eles usam muito mais Avastin, até por conta de Medicare e tudo que paga o remédio. Então, lá usa-se muito mais Avastin do que os outros remédios, mas quando eles precisam de um tratamento mais vigoroso ou com algum switch de paciente, eles usam as outras drogas, né? Eles mudam até de uma certa forma, às vezes até mais rapidamente do Avastin para as outras. E a partir disso, das 3 drogas e da eficácia de cada uma, aí foi feito o protocolo T, que é esse daqui, onde os 3 agentes, ou seja, bevacizumab, ranibizumab e aflibercept, foram colocados cabeça a cabeça para avaliar o objetivo, né, outcome primário, que era avaliar a acuidade visual, e o endpoint secundário, que era avaliar a diminuição da espessura da retina. Protocolo T. No primeiro ano, aí foi até a dúvida que o Guilherme me mandou quando eu mandei o artigo, né? Tá aí, Guilherme, protocolo T. T de tatu. Foi o protocolo que estudou as 3 drogas no tratamento do edema macular diabético. No resultado do primeiro ano, ou seja, o objetivo primário foi até o primeiro ano e depois a extensão para o segundo ano. Eles viram que a acuidade visual, quando era de 20/50, pacientes com edema diabético, os pacientes tinham uma acuidade inicial, baseline, de 20/50 ou pior, os pacientes que tratavam com aflibercept tinham melhor acuidade visual ao final do primeiro ano. Aqui está escrito 2 anos, mas eu só vou dissecar. Ao final do primeiro ano de estudo, o aflibercept teve vantagem nesse grupo de pior visão em relação ao bevacizumab e ao ranibizumab. Então, parece que o aflibercept tem uma tendência melhor. Ao final do segundo ano, o ranibizumab chegou mais próximo. Ficou um pouco inferior, mas estatisticamente não inferior ao aflibercept, ao final do segundo ano do estudo. Mas o bevacizumab, ou seja, o Avastin, foi sim inferior ao aflibercept. Então, a gente pode falar que depois de 2 anos, os pacientes com acuidade visual de 20/50 ou menos se beneficiavam mais das injeções de aflibercept em relação à melhora de visão do que os que faziam Avastin. Tá? Os pacientes que tinham o edema visual, a acuidade visual melhor, ou seja, entre 20/32 a 20/40, o resultado era muito parecido entre os grupos, tanto no final do primeiro ano quanto no final do segundo ano. Sendo que, mesmo sendo estatisticamente parecidos, nos 2 anos, o aflibercept teve uma ligeira vantagem em letras em relação aos outros 2. Parecia um pouquinho melhor no protocolo T. O DRCI Retina Network fez depois um outro protocolo muito interessante, que é esse daqui, ó, em relação ao edema macular em pacientes que tinham visão de 20/25 ou melhor, ou seja, 20/20, 20/20, 20/15, 20/25, tá? Esse é o protocolo V. Tem várias letrinhas, tá? Então, só estou especificando para vocês entenderem cada um. Depois eu vou falar do S. Então, pacientes que tinham a acuidade visual
de 20/25 ou melhor foram separados em fazer a aflibercept. Por que fizeram a aflibercept? Porque no protocolo T, o aflibercept é um pouquinho melhor, acabei de falar. Então, quando você quer comparar qualquer tipo de tratamento ou conduta, você compara teoricamente ao padrão ouro. Então, eles escolheram uma droga, o aflibercept, que foi o padrão ourinho, né? Um pouquinho superior aos outros. Então, pegaram um grupo com aflibercept, um grupo fez laser, outro grupo fez nada, só observou. Paciente com 20/25 ou visão melhor. E viram, interessantemente, que o acompanhamento inicial com só observação foi uma estratégia razoável de tratamento, comparando ao laser e ao anti-VEGF. Ou seja, no decorrer do primeiro ano, os pacientes que você não fazia nada, mesmo tendo edema no OCT, mas com visão boa, se você não fizer nada, você está bem coberto. Você pode não ter evolução para piora de visão. O que isso quer dizer? Protocolo V mostra que os pacientes que têm visão boa, aquela velha máxima, você não trata exame, você trata paciente. Então, paciente com visão boa, 20/20, 20/25, espera. É lógico que você não vai largar o paciente no mundo. Vai acompanhando ele mês a mês, a cada 2 meses, e se perceber uma piora, você começa o tratamento precoce, porque também é importante ser precoce no tratamento. Mas se tem edema, mas a visão ainda é boa, você não tratar é uma alternativa muito interessante. Tá? Então, levar em conta a cuidado visual também. Então, ele mostra isso aqui. Ó. Estatisticamente, a perda de visão em 2 anos foi de 16% no grupo com a aflibercept, 17% que fez em algum momento logo a aflibercept, logo de início, 17% com laser e 19% no grupo que só observou. Ou seja, estatisticamente não tem muita diferença. Em 2 anos. Já teve esticou-se já esse estudo 2 anos. Só já antecipando, que eu acho que ele fala depois aqui, né? Mas não, ele fala aqui no meio do trabalho, perdão. Ele vai falar depois aqui, perdão. A maioria dos olhos com edema macular diabético responde à terapia anti-VEGF e em 40% dos pacientes você não tem uma completa resolução do edema macular diabético. Por quê? Porque não é uma doença só vascular. É uma doença também inflamatória depois de um certo tempo. Então, eles viram que você adicionar, né, ou fazer os corticoides, no caso o Ozurdex, o implante de dexametasona, nesses casos eles quiseram saber, será que tem alguma influência positiva? A gente vê que você pode até secar melhor a retina, mas o protocolo U do DRCR Retina Network estudou a associação, estudou Ozurdex com a aflibercept sozinho. E viram que, infelizmente, o Ozurdex não tem um efeito na visão importante nesse paciente. A adição do Ozurdex, ou seja, fazer só o anti-VEGF sozinho, tinha a mesma função de fazer o Ozurdex associado. Quanto à espessura central retiniana, o aspecto do OCT melhorava um pouco mais com o auxílio do Ozurdex. Mas como a gente viu no MID, que é o estudo do Ozurdex também, melhora o OCT, mas não melhora a visão. Talvez porque esse paciente, por conta das lesões inflamatórias, já tem um prognóstico pior. Entenderam? Então seca o líquido. Mas a lesão inflamatória produzida talvez seja de pior prognóstico. São casos realmente mais graves. Então o protocolo 1 mostrou que adicionar o Ozurdex ajuda a secar mais o OCT, mas não gera uma melhora maior de acuidade visual. Tá? O follow-up de 5 anos, né, dos pacientes que terminaram a participação no trial do protocolo T, mostraram que, em média, a visão depois de 5 anos era melhor do que o baseline, ou seja, lá, baseline é visão ruim. Então, fazendo o tratamento correto desde o início, os pacientes, ao final de 5 anos, tinham uma visão melhor. Só que, ao final dos 2 anos, que esses pacientes foram acompanhados certinhos, com uma dose protocolada, eles tinham visão melhor do que ao final de 5 anos. Ou seja, os 3 anos seguintes, que foram acompanhados em regimes diferentes, Treat and Extend, PRM, os pacientes ficaram mais soltos. E como nos estudos de DMRI, a visão caiu um pouco. Mesmo assim, foi melhor em 5 anos do que se não tivesse feito corretamente. Então, tratar precoce melhora a visão a longo prazo. Vamos lá. Para terminar, vamos falar de retinopatia diabética. Retinopatia proliferativa, perdão. Falamos de edema macular diabético. A retinopatia diabética proliferativa, se você
não tratar. Sabia? Oi. Eu vou esperar você terminar a proliferativa para falar, para a gente discutir um caso com todo mundo aí, uma sugestão de tratamento, um paciente que eu vi Tá, tá, Vou falar beleza. de proliferativa primeiro. Tá bom. Porque já termina aqui também. Aí depois até debate quem tiver caso e você já manda. Se a gente não tratar retinopatia proliferativa, metade dos olhos vai embora. Ou vai ter descolamento de retina tracional, hemorragia vítrea, isquemia difusa. Então, metade. É muita gente. Então, lógico que ninguém vai deixar sem tratamento. Porém, os pacientes, às vezes, não conseguem chegar na gente, né? Incrivelmente ainda. Então, aqueles pacientes que chegam para a gente já com descolamento tracional, já com hemorragia vítrea, é cruel. Esse paciente sofreu quando não deveria ter sofrido, né? Entram nessa metade aí dos pacientes que ficam cegos. Então, o laser ainda tem uma posição importante, a fotocoagulação, a panfotocoagulação, mas tem alguns efeitos colaterais secularmente, que a gente já conhece, que é a exacerbação do edema de mácula, mesmo quando a gente fazia o grid antes, para depois fazer a panfoto, né? A gente era ensinado sempre isso. Faz o grid primeiro, depois faz inferior, depois faz superior e nasal. Aumentava o edema de mácula, perda do campo visual, perda da visão noturna, os pacientes sentem muito, e perda da sensibilidade ao contraste. Isso são clássicos do laser, né? Então a gente sempre bateu muito nisso. Como é que tem alguma dúvida aqui? Eliana perguntando quais os principais protocolos para retinopatia diabética. Não entendi muito bem sobre protocolos, o que? De RCA ou protocolo de tratamento? Não entendi, Eliana. Se a Eliana estiver no Zoom, pode abrir o áudio e me perguntar. Ô, Japi, Oi. depois eu vou colocar o link do DRCA-Net, NetRetina, eu não sei falar direito, mas e aí lá tem todos os protocolos, né? Todos. Público. Isso. Bom, Eliana, se quiser me interrompe, abre o áudio e fala, porque eu posso responder, tá? Então, esses são os defeitos da panfotocoagulação retiniana, né? Ou as sequelas que deixa. Então, recentemente, começou a se pesquisar, poxa, será que a gente pode fazer alguma coisa para diminuir a necessidade de laser, de panfotocoagulação, que é cruel para os pacientes, apesar de ser muito importante, melhor do que não fazer nada? Então, recentemente, 2 trials foram feitos para avaliar o anti-VEGF, até mais, tá? Eu vou citar depois. 2 trials foram feitos para avaliar a ação dos anti-VEGFs como tratamento da retinopatia diabética proliferativa como uma alternativa para a panfotocoagulação. Um deles foi o protocolo S, que está aqui embaixo, que é do DRCA Retina Network, protocolo S de SACI, que comparou o ranibizumab em relação à panfotocoagulação a laser em 2 anos e depois de segmento por 5 anos. E o ranibizumab sem laser foi não inferior em relação à perda de visão e evolução de retinopatia proliferativa, ou seja, de piora da retinopatia em relação ao laser. Só que, a gente vai falar mais à frente, o Clarity, que foi feito também a mesma coisa, só que com a aflibercept, tá? O aflibercept no Clarity teve uma melhora de acuidade visual maior nos pacientes que fizeram aflibercept do que nos que fizeram panfotocoagulação. E um desenvolvimento, né, no score de retinopatia diabética, uma evolução menor para a retinopatia proliferativa muito grave, em relação de alto risco, do que os pacientes que faziam só laser. Então, são tratamentos bons e que não deixavam as sequelas do laser. Tanto no Clarity como no protocolo S, os olhos que faziam anti-VEGF tinham menos edema macular diabético e menos perda de campo do que os que faziam panfoto. Lógico, a panfotocoagulação induz isso. E eles, como anti-VEGFs, não induzem, ou seja, eles tratam o edema macular diabético nos pacientes que têm, e porque não criam cicatrizes, não alteram a sensibilidade ao contraste, não alteram o campo, e por conta disso tem uma preservação dessas alterações, né? Entretanto, quando você vai falar em larga escala, como é que você vai falar financeiramente em relação também à capacidade de tratamento? Panfotocoagulação, você faz 3, 4, 5 sessões, às vezes até menos, 2, 3 sessões, né? Dependendo se você tem um laser Pascal, por exemplo, um multiponte, você faz e o paciente está tratado. Ele volta de vez em quando para fazer um retoque ou outro. Imagina você
já num universo cheio de pacientes para fazer injeção de edema macular diabético, de outras coisas, você tem que ainda fazer todo mês, no caso do ranibizumab, ou a cada 2 meses, no caso do aflibercept, injeção nesses pacientes. Que é assim que você consegue mantê-los. Vai diminuindo o número de injeções com o passar dos anos, ok. Mas você tem que fazer injeção toda hora. Então, o custo aumenta e, logicamente, a presença do paciente indo várias vezes ao serviço. Então, isso é muito complicado, né? O protocolo S, por exemplo, depois de 5 anos, mesmo com todos os esforços, os pacientes que continuaram indo fazer injeção, foi só de 66%, ou seja, 2/3. 1/3 foi embora. 1/3 largou. Não conseguiu continuar fazendo. E não é nem por morte, não. Foi de realmente largar o estudo. Então, é um percentual alto. Normalmente a gente fala de drop-off de estudo, o ideal é ser abaixo de 20%, ou seja, 80% ou mais de pacientes que participam do estudo até o final. Então, logicamente, 5 anos já não era mais o estudo, foi 2 anos, mas um drop-off de quase 40% é grande, né, quando você quer avaliar estudos a longo prazo. Japi, oi. Desculpa. Nesses dois, o tratamento com as injeções era treat and extend? Não. O tratamento, a princípio, era de acordo com a bula. Não, na verdade, você não estava fazendo... você não tinha bula, minto, falei besteira. Não é de acordo com a bula, você não tinha isso em bula ainda. O tratamento que você fazia nos 2 trabalhos era fazendo doses fixas durante o início e depois você fazia o acompanhamento tipo treat and extend. Entendi. Tem um outro estudo que foi feito com a aflibercept, que é muito interessante também, que é o Panorama. O Panorama, então vocês viram, tem o protocolo S do ranibizumab, tem o Clarity, que foi do aflibercept, com a aflibercept para a retinopatia proliferativa. E tem ainda, já vou responder a pergunta que me mandaram aqui. E o Panorama, que foi estudo com a aflibercept em retinopatia diabética não proliferativa, porque a retinopatia não proliferativa você classifica em leve, moderada e grave, sendo que a grave pode ser grave ou muito grave, certo? Esses pacientes com retinopatia não proliferativa grave e muito grave, eles trataram esses pacientes com aflibercept e viram um resultado muito interessante de também redução de evolução dos pacientes para retinopatia proliferativa e para evolução para edema macular diabético. Então isso também foi muito interessante. Então você vê que o sarrafo está descendo. Alguns estudos estão fazendo já a dose de anti-VEGF um pouco mais precoce para evitar a ida para a retinopatia proliferativa. Tá? Aqui ele fala, depois de cessar o tratamento com anti-VEGF, a perda de visão mais substancial, maior, pode acontecer ainda se você tiver neovascularização que seja recorrente. Por isso o panorama é importante. Ele está tentando até evitar que tenha neovascularização. Isso acaba, lógico, se você deixar a neovascularização evoluir, você vai ter complicações sérias como descolamento tracional e glaucoma neovascular. Só um segundinho aqui. Aqui tem uma pergunta então todo mundo entendeu isso, eu vou um pouquinho mais à frente, mas vou falar aqui de uma pergunta da Yolanda. Boa noite, obrigada. Em relação ao protocolo V do DRCRNet, no tratamento do edema macular diabético, se for um doente com olho único, posso tratar ou mantenho vigilância? Bom, protocolo V. A gente falou que é aquele protocolo que você tem 20/25 ou visão melhor. Esse paciente, apesar de ser olho único, Yolanda, esse principalmente talvez eu acompanhasse. Porque imagina, o paciente já tem um olho só. Ele tem uma visão boa. Se você fizer uma injeção e ele piorar, aí que ele vai para o espaço. E ele pode ficar triste de ter feito a injeção e pensar, poxa, eu podia ter segurado. E se você tem um estudo que mostra que você pode segurar 2 anos e com a observação ele não agravar, eu tenho todo o embasamento teórico para não tratá-lo. Agora, se você tem um paciente desse naipe, você tem que acompanhar de pertinho. Esse paciente você vai acompanhar mês a mês. Se ele piorar um pouquinho, você trata. Mas, de início, esse é o paciente para não tratar, para observar. Essa seria a minha experiência. Bom,
falando de considerações futuras, né? A taxa de retinopatia diabética proliferativa e perda de visão grave diminuiu muito nas últimas 4 décadas, né? Desde a ablação de hipófise até os anti-VEGFs atuais, né? Pô, loucura a ablação de hipófise, né? Que a gente vê hoje em dia, mas então melhorou muito, principalmente nos países desenvolvidos e também nos subdesenvolvidos, né? Como o nosso. Ainda tem voltando no laser, né? Os protocolos, o protocolo S e o Clarity e o Panorama, só friso uma coisa, não invalidam que você faça laser associado, tá? Então, depende do meio que você tá, se você tem disponibilidade de fazer o anti-VEGF o tempo todo. Então, se você não tem a capacidade de fazer anti-VEGF direto, o laser é bom. Agora, se você tem facilidade de usar o anti-VEGF e acompanhar esse paciente sem diminuir o campo de visão dele e induzir edema macular diabético, uma grande alternativa é fazer o anti-VEGF seriadamente. E isso já entrou na bula americana e em breve vai entrar na bula brasileira para fazer anti-VEGF nos pacientes que têm retinopatia proliferativa. Ok? A Renata está me perguntando aqui, depois de quantas aplicações você considera associar o corticoide para tratamento de edema macular diabético? Boa pergunta. O PET Survey, né, a pesquisa entre colegas de Preferences and Trends, né, por isso que é PET, da ASRS, da Academia de Retina, da Associação de Retinólogos, da Sociedade de Retina Americana, mostrou que, em média, 6 aplicações são o mínimo para você ou trocar ou associar. Então, na prática, 6 é o número ideal. Baixando um pouco para a nossa prática, e é mais ou menos o que eu vejo de experiência dos colegas, a gente faz sempre 3 doses, e muitas vezes, diferente da DMRI, com 3 doses, o paciente com edema macular diabético responde bem ao anti-VEGF. Se ele não responde bem depois de 3 doses, eu já começo a acender uma lanterna de que talvez eu tenha que associar ou trocar. Então, a primeira alternativa, se ele tiver muita exudação e muita drill, ou seja, desorganização das camadas internas da retina, eu tendo a associar os Ordex. Se o paciente não tem essas alterações inflamatórias e simplesmente está demorando a secar o edema retiniano, aí eu penso mais brevemente, depois talvez da 4ª dose, da 5ª, às vezes já na 4ª, a trocar o anti-VEGF. Entendeu? Então, associar o Ozurdex quando já tem alterações mais inflamatórias. Trocar por outro anti-VEGF quando ele não responde. Não tendo muitas alterações inflamatórias. Senão o edema mais vascular. Tá? Mas pelo PET Survey da Academia Americana, da ISRS, 6 injeções. Desculpa, Japi. E esses pacientes que não respondem bem, como a gente viu em alguns outros estudos, eles, a longo prazo, tendem a ter piores desfechos, né? Tendem. Isso é tiro e queda. O paciente que responde bem de início é aquele que vai ter visão melhor. Tanto porque você pegou mais inicialmente, porque ele respondeu bem inicialmente. Esses são os pacientes que vão ficar bons. Esses são aqueles que depois de 3, 4 doses você fala para ele, olha, você vai bem. Se você mantiver o controle sempre aqui, fazendo o seu exame direitinho, você vai continuar enxergando. Esses são os bons. E ele termina só concluindo que tem ainda uma necessidade importante de novas propostas terapêuticas, né? O problema de você ter que injetar frequentemente nos pacientes é substancial para o sistema e caro. Já existem protocolos, né, estudos sendo feitos com sistemas de delivery de medicamentos prolongados. Tem já um sistema feito pela Novartis, está sendo feito, né, se não me engano, já fase 3, de você botar um reservoar de medicamento, você implanta um reservatório e coloca, você faz um filling, né? Você coloca preenche esse reservatório com ranibizumab, que é o que está sendo feito, e você dura, em alguns pacientes, até 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Então, talvez para as outras drogas, certamente isso vai ser feito também, se não já está sendo. E a gente vai ter uma tendência cada vez maior a botar um dispositivozinho e ir preenchendo ele por um tempo maior, esse seria o ideal. E quanto mais você tiver uma duração de ação maior e cada vez menos invasivo, esse é o futuro do tratamento da retina e, nesse caso, a retinopatia diabética ou edema macular diabético. Esse assunto é longo, eu tentei resumir da melhor maneira possível os protocolos todos e a ordem deles, para que serve cada um.
Se tiver confuso, quem tiver dúvida, me manda agora, manda no chat aqui, manda pelo Instagram, abre o áudio e me pergunta. Eu acho que eu não respondi a pergunta da Eliana, não ficou muito claro para mim. Ela perguntou quais os principais protocolos para retinopatia diabética de tratamento. Se quiser, abre o áudio e me fala, Eliana, então me escreve aqui para entender melhor. E outras pessoas também me respondam, me perguntem aí. Nelson também, agora, por favor, Nelson. O desafio é o seguinte, vou falar um caso aí para a galera ouvir e com a sua opinião, tá? Ontem eu recebi um paciente, uma urgência, que veio porque ele teve uma paciente diabético, diz ele que é diabético há pouco tempo, a glicada dele, segundo ele, boa, faz uso só de hipoglicemia oral, tá? Chegou ontem com uma história que na sexta-feira a visão dele do olho esquerdo, de uma hora para outra, perdeu a visão, tá? A visão dele do lado direito, 20/30 menos, do lado esquerdo, ponta-dedos, pela hemorragia vítrea, bem importante, a dificuldade até de ver um pouco de olho, dizer que já melhorou um pouquinho, a gente dilatei, fiz a fundoscopia, não tem nenhuma área de tração, tá? Mas a hemorragia vítrea é importante. E no olho esquerdo, ele já chegou com uma anjo que fez outro serviço, a anjo dele cheio de área isquêmica na periferia, tá? O OCT dele que eu fiz aqui, acabei fazendo o OCT, nesse olho de boa visão, ele tem alguns cistos, com uma membrana retiniana discreta, ele tem alguns cistos lá, tem um edema macular diabético, tá? Então, edema macular diabético no olho direito, edema macular... Isquemia periférica. 20 de visão com isquemia periférica importante, e o outro olho que sangrou, sem tração macular, mas sangrou, está com visão baixa, tem história de 10 dias, 5 dias de sangramento. Qual que é a sua conduta aí? Bom, só desculpa, se eu não me confundi. O sangramento foi no olho de 20/30. Esquerdo. O olho esquerdo de ponta-dedos. Ah, não, tá, tudo bem. Bom, esse olho já, a princípio, cirúrgico, né? Hemorragia vítrea, visão ruim, dependendo do prognóstico, né? Tem 10 dias, né? O que eu falei para ele do olho esquerdo foi para a gente, de repente, esperar. Um pouco mais conservadora. Até um mês, normalmente, dá para esperar. Né? Exatamente. Apesar da literatura antiga falar para esperar mais tempo, a gente devia ter esperado cada vez menos. Perfeito. Ou tratar esse cara com laser, no intraoperatório, e talvez um antiangiogênico. Mas eu queria saber a sua conduta no olho direito, com 20/30 de visão, um edema não importante e áreas isquêmicas, e com essa história do olho contralateral ter sangrado. Esse paciente, só um instantinho. Só um segundo. Totoca, eu tô na aula. Vai pra lá. Totoca. Aqui não, porque senão... Isso. Vai pra lá. Voltei. É porque minha filha estava aqui, começou a jogar e gritar com a amiguinha aqui, brincando, e ela saiu. Esse paciente com 20/30, com isquemia grande periférica, aí já a pergunta que a Yolanda tinha feito antes, com um paciente com visão muito boa, olho único, e você observar, vale para uma visão boa como essa de 20/30. Porém, tem um fator que você relatou e que não está na pergunta da Yolanda, que já muda um pouquinho minha visão, que é a isquemia grande periférica. Então, eu complemento a pergunta que a Yolanda tinha feito. A Yolanda mandou no chat. Você com paciente de visão boa, olho único, com edema macular, você trata? Não. Mas se tiver uma isquemia grande periférica, esse paciente, no caso 20/30, mas se fosse 20/25, tá? 20/30, teoricamente, pelo protocolo, trata. Mas se fosse 20/25, eu trataria, Nelson, porque a chance de, tendo isquemia, evoluir rápido para um edema e piorar a visão num olho que é mais fácil de salvar, esse eu faria, porque o anti-VEGF não só vai melhorar o edema, como vai segurar um pouco o processo de isquemia periférica. Eu acho que tem que tratar. Né? O olho está pedindo para ser tratado, porque daqui a pouco vai dar um problema. A questão toda é o seguinte, que foi até a razão da vinda dele ao meu consultório, até para uma segunda, terceira opinião. Vendo a angiografia, eu já falei, tem que fazer laser, né? A gente, muita isquemia, tem que fazer o laser, está pedindo para te fazer laser. Mas, por outro lado, será que só fazendo injeção, e aí, ainda mais com esse edema de mapa, faz as duas coisas, faz uma injeção para dar uma secada e depois tu faz o laser? Qual seria a sua postura? Faria só laser ou não faria laser, só injeção? O que você pensa de uma situação dessa? Eu sei que você não viu, mas... Não, lógico, mas nessa situação,
eu me basearia no protocolo de tratamento do DRCA quando se estudou ranibizumab, no caso Lucente, não estou nem falando se você vai usar Lucente ou não, com laser imediato e laser tardio. Como a gente está pensando em edema de mácula, não estou nem pensando em preservação de olho, de retinopatia proliferativa, para o edema de mácula, se você fizer o anti-VEGF e deixar para fazer o laser mais tardiamente, o resultado visual é melhor. Então, de início, eu faria o anti-VEGF, 1, 2, 3 doses pelo menos, o loading dose, para depois avaliar o laser. Tem uma isquemia grande, mas se eu fizer o laser agora, eu vou agravar o edema. E um olho que enxerga 20/30 agora pode ir para 20/50, 20/60 e talvez depois não voltar adequadamente. Então, laser tardio, nesses casos, evolui melhor do que laser imediato. Eu não faria laser agora, só faria injeção. Que mal bem o laser também vai segurar a proliferação, né? Vai ter que ficar injetando, vai segurar. Mas por isso que vem os protocolos novos mostrando que só com anti-VEGF você consegue segurar por um tempo a proliferação. Não é eternamente, porque não dá para você ficar 10 anos fazendo. Foi o que eu falei para ele. Quando eu vi a foto e vi o fundo do olho, tem que fazer laser. Doutor, laser, não dá para fazer só injeção? Olha, injeção vai ser uma coisa ad eterna, não ficar fazendo injeção direto, você vai chegar a um ponto que você não vai aguentar mais. Isso. Mas quando eu fiz o ACT, eu mudei um pouco a minha postura. Eu falei para ele que, olha, tem que fazer injeção também, entendeu? Então, de repente, é fazer injeção, acalmar esse olho, melhorar esse edema e a gente mais à frente faz o laser, entendeu? Eu farei isso e até você vai estar embasado no protocolo que mostra isso, entendeu? Protocolo sempre a gente fala isso, né, Nelson? Protocolo não é a vida real. Mas a vida real pode... A vida real é outra coisa, né? Exatamente, mas a vida real pode... tratamento, do paciente, o que você tem para oferecer. A gente sabe que o laser é ótimo, o laser funciona, né? No dia a dia, o laser, você pegar um paciente com retinopatia diabética proliferativa, ficar injetando direto, funciona, ótimo, mas o laser, cara, você resolve ali, você segura o olho. Durante um tempo, só durante um tempo. Eu farei isso durante um tempo, quando eu falei, protocolo não manda na vida real, mas orienta, te ajuda em situações difíceis como essa, entendeu? Você tem onde se segurar. Então, nesse caso, eu faria só a injeção. Eu acho que o paciente vai ter mais benefício inicialmente, até você poder inclusive, tratar o outro olho. Vai que você opera outro olho, ele melhora muito a visão, e aí você pode fazer o laser no olho direito, se ele, vamos dizer assim, mais tranquilo em relação a complicações que o laser possa trazer. O olho esquerdo, eventualmente indo para a cirurgia, vou ter que fazer laser no olho dele. Você operando diabetes, hemorragia cheio de neovaso. Você não vai fazer só injeção. Igual a panfotocoagulação, né? Isso. A gente vai fazer panfoto no olho, vai ver como é que vai evoluir, para poder até mais à frente decidir o que vai fazer no olho esquerdo. Veja bem, eu não faria o laser agora, mas eu acho que tem que fazer depois. Com certeza. Em algum momento você vai fazer laser nesse olho. Jabi, qual que é o tempo do protocolo para fazer o laser depois? O protocolo, protocolo não é o vida real, que a gente segue piamente. O protocolo são 6 meses, 24 semanas. Entendi. É o laser tardio. No caso do Nelson, daria para fazer, de repente, as 3 doses primeiras. E fazer o laser depois, exatamente. Ganhar outro olho e depois, em seguida, fazer o laser. Eu faria isso. Exatamente isso. Show de bola. Muito bom, né? Você ter trazido um caso que aí... ilustrou bem, né? Exatamente. O que mais tem de dúvida aí? Não. Acho que é o pessoal agradecendo. Tá. Beleza. Foi mais demorado, mas eu acho que deu para pescar tudo bem, né? Deu para entender bem, né? Esse vídeo eu vou deixar gravado e guardado, porque quando eu quiser eu vou rever. Porque uma coisa é você ouvir e falar igual você fala dos protocolos. Outra coisa é você ver aquele monte de protocolo, ter que ler, interpretar tudo aquilo. Né? Não é tarefa para 1h30 de live. Foi assim, uma mão na roda, na minha opinião. Porque é difícil com o tempo. Ninguém é gênio que de uma hora para outra fala assim, caramba, eu vi o protocolo tal, lembra todas as letras, todas as rotinas, todos os algoritmos. Mas de tanto estudar, ler, ouvir, você começa a entender os protocolos todos. Então, quando pinta um artigo desse que dá uma resumida... É muito bom. É bom demais. Para todo mundo, né? Para quem está perguntando onde achar, eu coloquei o DRCA Retina no Google
e aí aparece um site público onde você tem acesso a todos esses protocolos. Então, assim, basta colocar o GRCR Retina Network no Google que você já vai encontrar o link e vai conseguir ter Você acesso. lá você não vai ter os protocolos, os estudos, como foram publicados. Você vai ter como são os protocolos e o desenho deles. Uhum. Então, mas dá para entender. Vai falar protocolo tal, droga XYZ, feito assim, assado, 2 anos. É assim que mostra lá, entendeu? Mas é legal vocês verem a quantidade de protocolos que tem. É muito mais do que o que a gente falou. Só que os principais são esses. Show. Então, beleza. Bom, Então, alguém está pedindo aqui para mandar o artigo de hoje. Como é que você faz aí? eu estava usando o grupo do Retinograph. Aí eu Tá. tenho que ir no modo de disponibilizar, não sei como eu vou fazer. Tá. Qualquer coisa também manda. Quem estiver pedindo o artigo, manda um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa para um de nós que a gente responde, a gente manda, entendeu? Uhum. Conforme for. Tapir, Fala. espetáculo, hein? Obrigado, hein? Nada, meu amigo. Valeu, pô. Tua entrada foi essencial, porque você ilustrou tudo que a gente. Alguns protocolos que a gente usa, né? Foi bom. E é exatamente dia a dia, né, Nelson? A gente fala agora, amanhã pinta, né? Pô, ontem eu fiquei com um paciente aqui, perdi um tempo ele explicando, eu passei, mas não pode fazer essa injeção? Eu falei, cara, pode fazer. Aí começa, né, a entrar nas dificuldades né, de paciente entender o que ele quer, você tentar, não que você tem que aceitar o que o paciente quer, mas você tem que, né, tentar mostrar para ele que uma coisa é melhor que a outra, mas a outra também pode ser boa, mas mais à frente ele vai ter que mudar a maneira de pensar. É uma arte, né? É uma arte. Verdade, verdade. Gabi, tem uma pergunta aqui no Instagram. Tô vendo. Tem uma outra aqui também no chat, eu respondo. Mas fala do Instagram então primeiro. A Rafa Guerra está falando assim, parabéns pela ótima aula. Com relação ao panorama, esta redução do edema macular diabético, retinopatia diabética proliferativa em 75%, mudou algo na sua prática? Bom, na verdade o panorama é a retinopatia não proliferativa, tá? Uhum. O Clarity é que é proliferativa. Na não proliferativa, não. Ainda não. Vamos lá, vamos dizer assim, eu ainda não tenho coragem de pegar uma não proliferativa e começar a injetar sem o paciente ter, por exemplo, edema macular. Porque no panorama ele estuda casos que não tem edema. E até avalia que tem até a quantidade de pacientes que vai desenvolver edema é menor. Mas o paciente, se não tiver edema, tiver só alterações não proliferativas, eu não me arrisco ainda, não é me arriscar, eu não sinto ainda a necessidade, eu prefiro acompanhar de perto do que sair injetando. Talvez mais à frente, com outras publicações também robustas do mesmo tipo, a gente começa a se convencer de que vale a pena, como eu falei, descer o sarrafo mais, né? Cada vez fazer mais precoce. Mas eu acho que eu não faria porque é um saco sem fundo. Se eu começar já desde a não proliferativa a fazer, vai ser difícil não fazer em ninguém, entendeu? Não deixar de fazer em todo mundo, que eu quero dizer. Então ainda não mudou, mas é muito interessante o resultado de você pedir que vá para a forma proliferativa. Quem sabe mais à frente eu mudo de ideia. Ele corrigiu aqui, ele quis dizer justamente isso, para evitar a progressão para a retinopatia diabética proliferativa. Então te respondi isso aí. É isso aí, meu pensamento é esse. A Rosa pergunta aqui se tiver edema nos 2 olhos, como faz? Calma aí que ela até melhora aqui. Como faz? Tratamento com os anti-VEGFs ou só vou observando, no caso de ter uma boa visão em ambos os olhos, ou começo com um, observo o outro? Varia, Rosa. Injeção, inclusive, até simultânea, não é nada de errado. Eu, eventualmente, quando tem edema bilateral, faço nos 2 olhos ao mesmo tempo. Não há nenhum problema aí quanto a isso, já está mais do que provado. E muitas vezes eu separo os olhos, sim. Um olho tem uma visão boa, um edema de mácula, 20/25, 20/20, e o paciente não tem tanta queixa, mas tem uma alteração tomográfica, espera, eu acompanho, e o outro olho tem 20/60, com edema macular diabético. Eu trato um e não trato o outro. Então, eu só vou tratar os 2 quando tiver queixa, visão e edema suficiente para tratar os 2. Não é obrigatório, não. É particularizado. Japi, só que eu me lembrei aqui,
esse artigo de hoje do New England Journal tá no Facebook do The New England Journal. Então, assim, já está disponível. Para quem quiser uma dica, se todo mundo ainda estiver ouvindo aí, ainda tem bastante gente, é só para explicar. O New England, para quem não assina, não quero assinar o New England, não quero pagar, não tenho acesso a periódicos CAPES, não tenho acesso a plataforma nenhuma. O New England permite que você faça uma assinatura de graça. É só entrar no site do New England, fazer um subscribe de graça, que te permite a ter 3 artigos por mês. 3. Só 3. Mas, se quem quiser fazer agora, de graça, entrar lá e puxar esse artigo, pega. No site da New England. E a cada mês, você tem direito a 3 artigos. Todo mês, não vai pagar nunca. Mas só tem acesso a 3. Então, quem quiser, vai a dica aí. Ótimo, Japi. Muito bom. Eu acho que não tem nenhuma pergunta mais no Instagram como Então, beleza. Na bom. quinta-feira a gente organiza o horário para não bater com